Glória a Deus, irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7. Esses dias nós cremos, Deus tem ministrado palavras proféticas, nos direcionando para esse ano. Tenho certeza que a semana passada foi bênção para você e Deus continua nos direcionando. Eu estava, como faço normalmente, a minha leitura bíblica todos os dias, e eu estava lendo o livro de Juízes. Estava lendo o livro de Juízes, pastor, né? E aí chegou o capítulo 7, falei, vou ler o capítulo 7 de Juízes. E eu não sei por que motivo, não percebi, não me dei conta, eu abri no livro de 2 Reis, capítulo 7, e li 2 Reis, capítulo 7, achando que era Juízes, capítulo 7. Né? E aí depois que eu li, aí foi que eu percebi. Só que o texto, eu saí do texto, mas o texto não saiu de mim. Deus continuou ministrando a minha vida, inquietando o meu coração, e tem sido como uma bomba esse texto. E eu tenho certeza que é algo de Deus para nós nessa manhã, para nós compartilharmos. São 20 versículos, eu vou ler. É importante lermos todo o texto para que você entenda, né, todo o contexto e toda a história. Então, 2 Reis, capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Repita comigo, diga assim: ouvi a palavra do Senhor. Amém. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha, ou seja, mais ou menos 9 quilos, por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo na porta de Samaria. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu abrir, isso não poderia acontecer. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, vamos entrar na cidade, lá tem fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Uma pausa aqui, repita comigo, diga assim: o Senhor vai entrar no arraial do meu inimigo e vai me dar vitória. Você crê nisso? Amém. Continuando, verso 7. Porque se levantaram, 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram as portas da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfomeados. Por isso saíram do arraial e se esconderam pelos campos, dizendo:
quando saírem da cidade, então nos tornaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ali restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou ali de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, os 2 carros com cavalos e os enviou a homens do exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas de sírios, e na sua pressa que lançaram fora, voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueiro de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei a guarda à porta ao capitão, e cujo braço se apoiava, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, e ele não provou daquele alimento. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu se abrir, não poderia suceder isso, segundo a sua palavra. Dissera ao profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos, ele começa com Eliseu profetizando, ou seja, ele declarando uma palavra, como nós estamos fazendo já no início desse ano e fazemos no decorrer de todo o ano. E ele declara essa palavra em um contexto de dificuldade financeira, de um contexto de caos social. Veja, eu poderia vir aqui como um pregador da prosperidade ou de uma teologia triunfalista e falar para você que esse ano vai ser o ano da sua vitória, vai ser o ano da dupla honra, né, que vai ser o melhor ano da sua vida. Né? E eu não posso fazer isso, porque eu não sei como vai suceder. Eu creio que você tem visto as notícias aí, nas mídias, na televisão e etc. E você sabe que os prognósticos não são bons. Que as estimativas, de uma forma geral, não são positivas. Então você está vendo aí muito se falar na alta do dólar. Você ouve falar sobre déficit fiscal, sobre dívida. Você ouve falar sobre inflação. Um negócio novo que está surgindo agora, que está assustando todo mundo. Drex, fiscalização do PIX e todas essas coisas. São previsões e estimativas que não são positivas, que nós olhamos e a impressão que nós temos é que vai piorar. Há 2 anos atrás eu ministrei aqui sobre isso. Segundo as pesquisas, o setor que mais cresceu esse ano de 2024 foi o setor de leilão de imóveis. Se você pesquisar, você vai ver. O que está acontecendo? As pessoas não estão conseguindo pagar as suas dívidas, pagar os seus imóveis, e por conta disso, aquele que tem dinheiro vai lá no leilão e compra barato. Então essa é a realidade a qual vivemos. Brasil sendo colocado em primeiro lugar, como o país que mais cobra impostos no mundo. Triste notícia. Agora, parece um trailer de um filme de terror, sim ou não? Que fala sobre crise. Ou sobre crises. E crises no plural, porque você tem crises. E cada um tem uma crise em uma área da vida. Talvez o seu deserto, talvez a sua luta, talvez a sua grande aflição seja na área financeira. Mas para outros é uma crise na alma. Talvez para outros é uma crise no casamento, uma crise conjugal. Talvez seja uma crise espiritual, uma crise no seu ministério. Talvez seja uma crise pessoal, uma crise consigo mesmo, você com o seu interior. E se você é pai de adolescente, provavelmente também você está vivendo em crise. Não sabe lidar com isso. Então nós vivemos em momentos de crise, isso faz parte da nossa vida.
O fato é que o texto que nós lemos, né, ele apresenta uma crise assim, algo sem precedente, irmãos. Algo fora do normal, algo nunca visto. Esse texto é um dos textos assim, mais caóticos do Antigo Testamento. Uma crise absurda, uma crise tremenda. E eu li somente parte do texto, mas se você ler o capítulo 6, você vai ter um pouco mais de noção sobre isso. Mas nós vemos também nesse mesmo contexto de crise, de caos, de calamidade, nós vemos Deus agindo poderosamente. Aleluia! Porque Deus é maior do que qualquer crise e Deus é maior do que qualquer problema, amém? É importante que você tenha isso em mente e saiba disso. Porque talvez você está passando uma crise, uma situação, mas eu quero lembrar você que Deus é maior do que tudo isso, amém? Para que você entenda um pouco do contexto histórico, né? A cidade de Samaria, capital do reino do norte, ela foi cercada pelo exército dos sírios, foi sitiada, né? Isso quer dizer que ninguém entra e ninguém sai, e nem recursos entravam também para alimentar a cidade, e essa era uma estratégia de guerra para vencer pelo cansaço, para vencer pela fome, para vencer pelo desespero, porque se não entra alimento, o povo pouco a pouco vai morrendo de fome. E no capítulo 6, o verso 25, vai deixar isso muito claro. Tamanha era essa crise, tamanha era essa fome, tamanha era esse caos. O capítulo 6 e o verso 25 diz que a crise era tão grande, por exemplo, diz assim: houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de se venderem a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Era mais ou menos como a crise é tão severa, a calamidade é tão grande, a fome é tão grande, a inflação aumentou de uma forma tão absurda, que agora 1 quilo de pé de frango custa mais que 1 quilo de picanha, por exemplo, para você ter uma noção. Então essa era a realidade daquele contexto. Então eles estavam sendo vencidos pela fome, pelo desespero. E o inimigo estava às portas. O que nós podemos aprender com esse texto? O que o Senhor quer falar conosco? Que lição que o Senhor quer nos mostrar? Para vivermos e praticarmos em momentos de dificuldade, de lutas e de crises na nossa vida. A primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar é que nós devemos crer na palavra de Deus. O texto começa com um homem de Deus profetizando, declarando a palavra de Deus. E aqueles que creram na palavra de Deus passaram por aquele momento e saíram vitoriosos. E aqueles que não creram sucumbiram e morreram de fome. Creia na palavra de Deus, irmãos. Essa é a primeira grande lição desse texto. Não importa qual é o cenário, não importa qual é a situação que nós possamos passar, por pior que seja, creia naquilo que Deus está falando. O texto começa com Eliseu declarando a palavra de Deus. E quantas vezes, em momentos como esse no decorrer do ano, Deus tem falado conosco, Deus tem ministrado, e Deus ministra das mais diversas maneiras. O salmista diz que nós devemos observar Deus em cada momento, em cada detalhe, pequeno detalhe da nossa vida, da nossa caminhada. Perceba o Senhor em todos os seus caminhos, diz o salmista. E o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado a nossa vida através de profecias, através de palavras liberadas de um irmão, através de conselhos. Sabe, uma maneira que Deus fala muito comigo é através de conselhos. Eu sou atento para conselhos de homens de Deus. Conselhos que orientam, palavras de sabedoria, que são a voz de Deus ministrando em certos momentos da nossa vida. Deus às vezes fala conosco através do discipulado. Ou seja, Deus está falando no mínimo 50 semanas, 50 vezes por ano conosco. Agora nós precisamos, guardar o nosso coração para saber se de fato nós estamos dando ouvido, porque o texto começa: dai ouvido à palavra do Senhor. Dai ouvido ao que o Senhor está falando entre nós. Ou seja, eu percebo que muitas vezes a igreja vem, os irmãos vêm, ouvem a palavra de Deus, alguns não creem de fato.
com todo o coração. Ou outros creem por um momento e depois esquecem aquilo que Deus tem falado. Não guardam no coração. Eu falo isso porque no final do ano passado eu fiz um exercício de tudo que nós estávamos passando como igreja. O meu exercício foi voltar lá no começo do ano e saber o que Deus tinha falado conosco. O que Deus tinha dito. O que Deus tinha profetizado através da sua palavra. E aqueles que estão mais próximos sabem que tudo aquilo que Deus havia falado, que tudo aquilo que Deus havia ministrado, estava se cumprindo entre nós. Isso é importante relembrar. Por isso que é tão importante, e essa é uma vantagem que nós temos nas nossas células. Que um dos motivos e uma das coisas que nós fazemos é compartilhar a palavra. E compartilhar a palavra é o quê? É trazer de volta, é trazer a memória, é lembrar aquilo que Deus tem falado entre nós, darmos ouvido para que a nossa fé venha crescer, a nossa fé seja ativada. E nós venhamos dar ouvido à palavra de Deus. Não é assim que nós fazemos nas nossas células durante a semana, irmãos? Então, tudo isso para que nós possamos crer na palavra de Deus. Porque, conforme o texto que nós lemos, quando nós não cremos na palavra de Deus, nós vemos a palavra de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus se cumprir na vida de outros e nós ficamos a ver navios. E porque não cremos, não vivemos aquilo que Deus projetou, planejou para nós. Quantos concordam que é assim? É assim que acontece, irmãos. Por isso é tão importante nós crermos na palavra de Deus. O verso 1 do capítulo 7 fala que Eliseu profetizou. E houve ali um homem que não creu na profecia dele. Veja, uma coisa é eu, uma coisa é o pastor Ricardo, a pastora Rosângela, a pastora Sol, os irmãos que ministram aqui. Uma coisa é nós estarmos diante de vocês e falarmos a nossa palavra. Aquilo que nós pensamos, as nossas ideias. Isso você não precisa crer. Isso não tem poder algum. Isso não tem importância alguma. Mas quando nós estamos aqui, estamos deixando claro para você a palavra, expondo a palavra, abrindo diante de vocês a palavra, ela é digna de toda aceitação, diz a Bíblia. Ela é digna de todo crédito, porque ela é poderosa. É só a palavra de Deus que é poderosa para mudar vidas e mudar realidades. Porque ela é a palavra revestida do poder. A minha palavra não tem poder, mas a palavra de Deus na minha boca, na sua boca, ela tem poder. Tem até um louvor muito antigo, né? Que tem uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial. É a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus que ministramos, todos devemos nos calar diante da palavra de Deus. E dizer amém. E recebê-la com fé em nosso coração. Amém, irmãos? Então, no verso 1, diz que aquele homem não creu na palavra de Deus. O verso 2 diz assim: porém, o capitão, e cujo braço o rei apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, isso não poderia acontecer. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém tu não viverás isso. Sério isso, porque ele não creu, a palavra não se cumpriu na vida dele. Aí nós olhamos lá para o final, o verso 19, o que diz lá? Aquele capitão que tinha respondido ao homem de Deus e que não creu, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso. Segundo essa palavra, dissera ao profeta: eis que o verás com os seus olhos, porém disso não comerás. Assim se sucedeu, porque o povo atropelou ele na entrada. Ele viu a bênção, ele viu a promessa, ele viu o milagre de Deus, mas porque ele não creu, não tomou posse. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério porque isso acontece todos os dias, toda semana entre nós. E muitos não tomam posse da bênção porque não creem na palavra de Deus. Então, essa é a primeira coisa. Creia na palavra de Deus. Aquele homem, além dele não crer, olha como é sério, além dele não crer, ele ainda praguejou sobre a palavra. Ele ainda blasfemou sobre a palavra do profeta. Ele ainda criticou a palavra do profeta. E nós devemos tomar cuidado, sabe por quê? Porque existem dois tipos de crente. Existe o crente velho e existe o velho crente. E o crente velho é aquele crente que ele já passou por muitas coisas na vida cristã, mas ele desanimou. Ele perdeu a fé. E ele está vivendo, muitas vezes, uma vida amarga, triste.
Porque não creu muitas vezes, não viveu a promessa, e agora ele vê outros vivendo e fica com o coração magoado. E nós devemos guardar o nosso coração. E não ser um crente velho, mas ser o velho crente. O que é o velho crente? É aquele que, mesmo em meio a todas as lutas, dificuldades, em toda a sua caminhada cristã, até o fim, ele continua crendo na palavra de Deus. Então, nós devemos tomar o cuidado para que no nosso coração não haja esse sentimento de não crer. É muito sério isso, é muito triste. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Você está lá, líder de célula, reunido com os irmãos. De repente chega um novo convertido lá, alguém que está visitando a célula. Mas você é um crente velho, está desanimado da fé. E aí aquele irmão chega todo empolgado para passar pelo encontro, para ser treinado para líder em treinamento, para ser anfitrião. E aí você, porque não tem o espírito de fé, você às vezes acaba liberando palavras que desanimam aquele que está chegando. Você às vezes sem perceber, da sua boca saem palavras que geram incredulidade na vida que está chegando, daquele que está chegando. Como nós iremos avançar desse jeito? Como a célula vai avançar desse jeito? Se aquele que está chegando está sendo desanimado por aquele que está lá já há muito tempo. Isso acontece muito em empresa. Muita empresa. Isso é terrível. Isso traz um mal tremendo nas empresas. Que é o funcionário velho, antigo, que está desanimado, aí chega um novo, doido para trabalhar, para mostrar serviço, para ganhar dinheiro, e o funcionário velho está lá o quê? Desanimado, enrolando, jogando tigrinho e desanimando os outros. É sério isso. É sério isso, irmãos. E nós não podemos permitir que esse espírito de incredulidade haja entre nós. Então, quando nós cremos verdadeiramente na palavra de Deus, e a devemos crer, há sinais. Há sinais. É igual aqueles vídeos que tem no TikTok, né? Quando eu fizer tal coisa, haverá sinais. Né? Aí, quando cremos, há sinais. Primeiro sinal, de fato, quando nós cremos na palavra de Deus. A Bíblia diz que há um espírito de fé. Há um espírito diferente. E quando eu falo de espírito, não é no sentido assim fantasmagórico, tá, irmão? Não é no sentido, muitas vezes você pensa que é uma alma penada, uma entidade espiritual. Não. O espírito que eu estou falando é uma postura diferente. É aquilo que o pastor Ricardo ministrou a semana passada. É um espírito de indignação que te leva a dar passos de fé, a ter uma atitude diferente. Então esse é o espírito de fé que a Bíblia nos ensina. Né? Espírito de correr risco com Deus. Uma atitude, uma postura, uma ousadia. Esse é o espírito de fé. Então, quando de fato nós cremos que a palavra de Deus foi liberada e a cremos nela, há uma postura diferente, uma atitude diferente, um sentimento diferente. Então, aqueles homens, eles tiveram um espírito diferente. Aonde havia uma incredulidade, um desânimo, um desespero, um sentimento já de derrota estabelecido. Um sentimento em que ninguém podia se mover em direção e não fazer nada. Aqueles homens se indignaram, creram e saíram da inércia. E foram mesmo correndo o risco de morrerem. Mas eles creram. E isso mudou tudo na vida deles e daquela cidade. Quão poderoso é isso? Nós cremos na palavra. É o Espírito, segundo a Bíblia, que ouve sobre Josué e Calebe. A Bíblia diz que Deus ordena a Moisés, chegando em Cades Barneias, para que ele envie 12 espias e eles fossem olhar a cidade. E eles olharam a cidade. Lá viram algumas dificuldades, mas não creram na promessa de Deus. Eles voltaram, 10 deles, e desanimaram o povo. E trouxeram sobre o povo um espírito de incredulidade, de falta de fé. E por causa disso, eles não entraram na terra prometida. Só que em Josué e Calebe, a Bíblia diz que houve um espírito diferente. Eles creram no que Deus havia dito, que eles iriam entrar na terra, iriam tomar posse, iriam ser abençoados. E neles houve um espírito diferente. A Bíblia diz que é o espírito de fé. Que em 2025, irmãos, que hoje você saia daqui, que esses dias você sejam tomados e cheios do espírito de fé, para você se apropriar das bênçãos de Deus. Porque o Senhor tem bênçãos para nós, o Senhor tem promessas para nós, o Senhor tem vitórias para nós, mas isso só será possível se crermos. Se não, vamos ouvir, vamos ver e não vamos nos apropriar. Quem está me entendendo? Eu não sei se você percebe, mas
quando Deus está movendo entre nós, e Deus move, é claro, primeiramente na liderança. A liderança dessa igreja, os pastores, eles sempre começam falando a respeito de algo. Nós queremos fazer algo, eles começam a falar. Eles começam a declarar, começam a orar por esse motivo, começam a ensinar por isso. Por quê? Porque esse é o segundo motivo daqueles que creem. Então guarda aí. Quem crê de fato fala. Deus falou algo, eu criei, eu vou sair falando isso. Deus ministrou o meu coração, e Deus tem ministrado o coração dos pastores, Deus tem ministrado, Deus tem nos dado direção. Para que isso aconteça, porque nós de fato cremos, o que é que nós vamos fazer agora? Começar a falar, começar a declarar, começar a profetizar, começar a orar sobre isso, começar a direcionar a igreja sobre isso. Por quê? Porque quem crê fala, irmãos. Quem crê declara. Então, aquele que crê, ele passa a falar aquilo que Deus falou. Ele passa a repetir aquilo que Deus falou. Então, a bênção e o milagre, na realidade, ele está dentro de nós. Se cremos, ele está dentro de nós. E nós a produzimos à medida que nós temos o espírito de fé e à medida que nós falamos. Aquilo que cremos se torna realidade na nossa vida. É fato. Não estou falando de palavra positiva, não. Eu estou falando daquilo que a Bíblia realmente ensina. Então, Jesus disse que de dentro de nós fluiriam rios de água viva. As promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Então, dentro de nós está aquilo que vai se manifestar fora. Essa é a grande realidade da vida cristã. Então, Paulo diz assim, criei, por isso falei. Paulo não diz assim, criei, por isso eu senti algo. Criei, por isso eu guardei para mim, afinal de contas eu creio, eu vou ficar comigo. Não, Paulo diz, eu criei, por isso falei. Sabe uma das coisas que eu mais tenho assim, sido abençoado e que eu vejo que tem um resultado muito rápido? Duas coisas. Quando você confessa a palavra e quando você é generoso. Essas coisas fluem muito rápido. E a recompensa vem muito rápido. E o fruto vem muito rápido. Então comece a falar. Comece a declarar aquilo que você quer ver. Eu dei o testemunho do carro, que é semana passada, mas lá em janeiro eu já estava falando. Eu passei o ano inteiro falando sobre isso, declarando a bênção de Deus. Mesmo sem ver, sem ter recurso. A Bíblia diz que o justo comerá do fruto dos seus lábios. Ou seja, daquilo que você fala, é aquilo que vai acontecer. Por quê? Olha que interessante isso. Normalmente, como que se dá o processo de crer na nossa vida? Nós normalmente pensamos, mentalizamos, aquilo enche o nosso coração, e aí depois nós falamos, porque a Bíblia diz que o coração, que a boca fala do que o coração está cheio. Normalmente é isso que acontece. Mas estudos científicos, ou seja, a neurociência tem descoberto que depois de derrotas, de fracassos e de frustrações, a gente tem dificuldade de mentalizar vitórias, bênçãos, sucesso na nossa vida. E é normal isso. Você vai ver isso, esse processo na vida de muitos homens de Deus. Deus vai ter que restaurar a mentalidade, Deus vai ter que trazer cura, Deus vai ter que trazer uma mente nova depois de um período de dificuldade, para que depois ele passe a crer e a ter vitória novamente. Então a neurociência tem provado que, quando passamos por esse momento, nós vamos ter dificuldade de crer. A nossa mente, nosso coração, porque coração no hebraico é mente, ela não foi renovada, porque ela está preso em frustrações, derrotas do passado. Então a maneira de reprogramar a nossa mente agora é como? Falando. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, aí eu começo a falar. E à medida que eu falo, eu passo a crer, porque a palavra tem poder. Veja, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. À medida que eu declaro a palavra de Deus, isso tem poder. Isso vai renovando a minha mente, isso vai lavando a minha mente, isso vai trazendo saúde mental, isso vai me levando a crer novamente, para superar os traumas, as derrotas do passado, ter uma mente renovada agora para a vitória, para a bênção, para o sucesso. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que você vai ver um ditado, que uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Mas o contrário também é. Uma verdade contada muitas vezes se torna verdade na nossa vida, mesmo que você não creia. Então, irmãos, nós precisamos falar. O que você quer ver na sua vida nesse ano? Comece a falar, comece a declarar. Deus havia prometido sobre Abraão bênçãos. Havia prometido que ele seria pai de nações. Havia prometido dar um filho. Mas lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus vê Abraão desanimado.
Abraão tentando na força do seu braço produzir seu próprio filho. E aí Deus usa uma estratégia diferente com Sara e com Abraão. Qual que é a estratégia? Muda o nome. Porque se ele muda o nome, ele muda a identidade, muda a mentalidade. E agora, tanto Abraão como Sara, agora tem que falar diferente. Então, Sara, que era princesa, agora seria Sarai. Então, todas as vezes que Abraão ia chamar Sara, chamava agora mãe de muitos, mãe de multidões. E a palavra estava constantemente nos seus lábios. Todas as vezes que Sara ou alguém ia chamar Abraão, não chamava mais Abrão, pai notável, mas agora chamava Abraão, pai de muitos. Então, uma declaração de fé estava toda hora saindo da sua boca. Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. Sara ia chamar Abraão, pai de muitos, pai de multidões. Ele tinha alguma coisa? Não. Mas à medida que eles foram declarando, o que aconteceu? Veio um, veio três, veio dois, veio uma nação. De uma nação surgiu todas as nações do mundo. E nós estamos aqui. E se cumpriu a palavra de Deus. Isso é poderoso. Então declare a palavra de Deus no seu dia a dia. Isso é tão importante. Não dá tempo de ler, mas isso é tão importante que lá em Lucas, logo no capítulo, os capítulos primeiros, o anjo aparece para Zacarias, que seria pai de João Batista. E o anjo aparece para Zacarias e fala assim, olha, você vai ter um filho, você vai colocar o nome dele de João Batista. E a Zacarias, o sacerdote, hein? O pastor, o líder espiritual. O anjo aparece, faz a promessa. Aí o que Zacarias faz? Duvida, não crê. Zacarias pergunta, mas como que vai dar isso aí? E Gabriel fala assim, eu estou diante de Deus, eu sou Gabriel. Você não acredita? Então, porque você não acredita, você vai ficar mudo agora. E até que o filho nasça, você não vai falar. E assim aconteceu. Zacarias ficou mudo, não falava mais. Só falou depois que João Batista nasceu. Por quê? Porque quem não crê, emudece. Isso é sério. Olha aqui para mim. Quem não crê, emudece. Se você não crê na multiplicação da sua célula, a primeira coisa que vai acontecer é que você não vai falar de multiplicação na célula. Se você não crê que Deus age, opera e que é bênção através dos encontros, a primeira coisa que você vai falar é o quê? Você não vai falar de encontro. Ninguém fala de encontro, ninguém fala de multiplicação de célula, ninguém fala disso, ninguém fala daquilo, porque não funciona. Você emudece. Então você sempre vai emudecer quando você não crê a respeito de qualquer coisa na sua vida. É forte, é sério. Ao contrário, aconteceu com Maria. O anjo chegou para Maria e fez a promessa semelhante. De ti nascerá Filho de Deus, o Salvador. Colocarás o nome de Jesus. Qual foi a postura de Maria? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluia. O que Maria está dizendo? Amém. Cumpra-se, eu concordo, eu aceito. É isso que eu creio. E porque ela creio, se cumpriu na sua vida, irmão. Então é essa postura de fé. Quem crê, fala. Vira para o irmão que está do lado assim, você vai começar a falar agora em nome de Jesus. Porque quem crê concorda com Deus. Quem fala concorda com Deus. Então fale das promessas de Deus. Fale daquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua célula, para a sua casa, para a sua família. Devemos falar o que Deus tem para nós como igreja, como comunidade. Amém, irmãos? Então essa é a primeira grande lição. Crer na palavra de Deus. Eu mostrei como nós cremos. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que o mundo é um mundo em crise. O mundo é um mundo em caos. Nós olhamos aqui num lugar específico, numa cidade. Mas essa cidade tipifica o mundo de hoje. Esse é o mundo que vivemos. É um mundo em caos, é um mundo em crise. E é um mundo em crise porque, assim como Samaria, nós também estamos envolvidos em uma guerra espiritual. E porque nós estamos envolvidos constantemente numa guerra espiritual do bem contra o mal, de Cristo contra Satanás, então há caos, há crises, há desordem, há anarquia, porque estamos em guerra. Então o mundo vive essa realidade. Um mundo em crise, um mundo em caos. Talvez você olhe somente para o cenário nacional, mas se você começar a pesquisar, você vai ver que o mundo vai de mal a pior. E essa é a grande realidade. Então são crises em todas as áreas. São crises financeiras.
Porque cada vez mais você é valorizado pelo que você tem. Então, se você não tiver, você não é ninguém, você não vale nada. E aí, por conta disso, todos, a todo momento, estamos dando sangue, entregando a nossa vida para ter algo. Porque ter algo é o que me faz ser valorizado. Essa é a realidade da vida. É uma crise mundial, uma crise financeira. Existe crise espiritual. Por quê? Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E então existe uma crise espiritual, porque o homem decidiu se distanciar de Deus. E isso é morte, isso é condenação eterna, isso é colocar-se debaixo da ira de Deus. Crise espiritual. Nós vivemos crise moral. É assustador. É assustador porque o mal é aplaudido e o bem é criticado. Então, se você quer ter uma postura correta, se você quer ser alguém ético, se você quer ser alguém de princípios, você vai ser constantemente perseguido, criticado, exposto e humilhado, e tido como quadrado, como retrógrado. Então é uma crise moral. Enquanto isso, irmãos, aquilo que é mal, aquilo que é maligno, aquilo que é danoso para a sociedade, para as vidas, isso é aplaudido, isso é elogiado. Você entende? É uma crise moral. Então, nós estamos vivendo esse momento. E não é de agora, já é de muito tempo. A questão é que nós, como igreja, nós podemos fazer a diferença. Você, da sua célula, pode fazer a diferença. Porque nós, como igreja, assim como aqueles leprosos, é que temos a notícia das boas novas do Evangelho. Aleluia, aleluia. Então acredite nisso. Tudo que os homens fizerem não vai conseguir resolver muita coisa. Mas nós, que cremos, declarando as boas novas do Evangelho, isso tem poder para mudar a realidade. Isso tem poder para mudar vidas. Isso tem poder para mudar casamento, para mudar famílias. Isso tem poder para trazer provisão no meio da crise, para trazer recurso divino no meio da crise. E é nós, a igreja, que temos a palavra do Evangelho, a palavra de perdão, a palavra de redenção, o Evangelho de Jesus Cristo. Então cabe a cada um de nós, assim como aqueles leprosos, não ficarmos com o que recebemos só para nós. E é interessante que eles usam um termo, né? Eles usam um termo. Se nós ficarmos com isso que nós conseguimos só para nós seremos julgados por isso. Nós seremos tidos como culpados. E é exatamente isso, irmãos. Se nós nos calarmos, se nós nos intimidarmos, se nós ficarmos amedrontados, ficarmos envergonhados e não abrirmos a nossa boca para declarar as boas novas do Evangelho, nós seremos tidos como culpados. Essa é a realidade. Então aqueles homens, eles tinham uma palavra de livramento, uma palavra de salvação para aquela cidade. Porque eles primeiramente provaram daquilo. Eles tinham uma palavra de libertação, eles tinham uma palavra de cura, eles tinham uma palavra que era as boas novas do Evangelho. E você tem também. Porque o Senhor te deu isso. O Senhor nos deu isso. Aqueles leprosos poderiam pensar de forma egoísta, pensar só em si e não compartilhar as bênçãos que eles estavam vivendo ali. Alimento, prosperidade, riqueza. Eles poderiam pensar, mas eles caíram em si. E entenderam que o que eles receberam, não receberam só para si. Não era só para eles, mas era algo que poderia abençoar muitas vidas. Abençoar aquela cidade, abençoar aquela nação. E é isso que Deus tem colocado em nossas mãos. E eu sei, em nome de Jesus, que é isso que nós faremos esse ano. O Senhor vai te dar recursos. O Senhor vai te dar estratégias. O Senhor vai te dar inspiração. O Senhor vai te dar dons para que você abençoe outras vidas em nome de Jesus. Aleluia. Veja, havia uma população que estava morrendo de fome e eles tinham o alimento. Eles tinham o recurso. Não é diferente aí fora, irmãos. Não é diferente até mesmo entre nós. Muitos estão sedentos, estão famintos na sua alma. Muitas famílias estão vivendo caos. Muitos estão sofrendo por falta de um recurso só. Eles têm tudo, mas o essencial eles não têm. Eles têm tudo o que eles acham que precisa e acham que é bom, mas o essencial, o mais importante, eles não têm. Jesus Cristo, o pão da vida. O Espírito Santo, a água da vida. O Evangelho do Senhor.
E é isso que eles de fato precisam. Então muitos estão assim, e nós somos como aqueles leprosos, irmãos, que não merecíamos, mas recebemos do Senhor o alimento da sua palavra, recebemos do Senhor a água do seu Espírito, e a Bíblia diz que nós recebemos da sua abundante graça. Aleluia. Que é o que está escrito em João 1,16, se puder projetar, João 1,16. Aqueles homens, quando eles chegaram ali, naquele cenário de guerra, de fome, de calamidade total, a fome era tão grande ali, irmãos. Se você ler o capítulo 6, o texto diz que as mães matavam os filhos para comerem. Canibalismo. E quando a bênção de Deus vem, a provisão de Deus vem, porque eles creram, eles passaram a viver de uma hora para outra, uma abundância sobrenatural, gigantesca. Muito fora do comum, muito fora do normal, porque eles receberam da sua plenitude graça sobre graça. E você recebeu graça sobre graça? Não. Então eu creio, irmãos, eu creio. Crise não é o tempo em que falta recurso. Crise é o tempo em que o recurso muda de mão. Tempo é o momento em que o dinheiro vai mudar de mão. E em nome de Jesus, nós já estamos vendo isso. O dinheiro vai mudar de mão. E por causa da bênção de Deus, ele vai chegar na sua vida. Aleluia, aleluia. Não sei porque eu estou pregando isso, não sou pregador de prosperidade, mas eu prego a palavra. E a palavra é fiel, e a palavra se cumpre. Aleluia, Jesus. Se você crer, receba em nome de Jesus. Então nós devemos fazer como aqueles homens. Levar as boas novas do Evangelho. Aquilo que Jesus Cristo tem feito na nossa vida. Aquilo que Jesus Cristo tem feito em nosso meio. Então nós somos como aqueles leprosos que não merecíamos. Mas agora, porque recebemos do Senhor abundante graça, temos para nós e temos também para abençoar outros. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu não estou falando de dinheiro, irmão, só. Vai vir também porque o Senhor é bom. Mas tem muitas coisas que Deus vai usar você. Você nem imagina, você nem tem ideia. Aleluia. Por isso é tão importante, às vezes, irmãos, você convidar as pessoas para a célula, trazer as pessoas para o culto. Né? Por quê? Porque ao fazer isso, nós estamos compartilhando o pão da vida. É na célula que tem pão. É na célula que tem água da vida, é na célula que tem graça sobre graça, e aqueles que vêm recebem daquilo que você já recebeu. Você entende a importância disso? Mas parece que às vezes nós ficamos intimidados e não estamos mais praticando essas coisas. Então, escute o que eu vou falar para você. Escute o que eu vou falar para você. A crise já vem vindo. Ela está se intensificando. Mas se você não se deixar vencer pelas pressões, se você não se deixar intimidar, se você não se deixar vencer pelas lutas, se você não se deixar vencer pela opinião alheia, você vai viver a abundância do Senhor na sua vida. Você vai entrar na terra da promessa. Então passe. A Bíblia diz que o povo estava às fronteiras em Cades Barneia. Era somente dar um passo de fé. Eles andaram durante todo o deserto. Deus fez coisas maravilhosas, assim como tem feito na nossa vida. E o Senhor coloca diante de nós, muitas vezes, apenas mais um desafio. Mais uma coisa. E você precisa crer para vencer essa coisa. Para passar essa luta, essa crise, esse obstáculo. Se você crer e passar, você se apropria da promessa. Mas se você retroceder porque não creu, aí volta tudo de novo. Você vai ter que passar o deserto de novo. É como uma prova. É como um teste. Então que em 2025 você passe no teste de Deus. E você seja um instrumento de Deus, porque a palavra de Deus é verdade, irmãos. A palavra de Deus é a verdade, ela não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo porventura dito ele, não o fará? E o que é que diz no Salmo 126? Aquele que leva a preciosa semente, chorando, o que é que ele diz lá? Voltará com os seus molhos e com muita alegria. Aleluia, aleluia. Eu creio, irmãos, esse ano será um ano de colheita. Nós estamos no mesmo espírito de fé. Será um ano de muita colheita, muitas vidas. E acredite, haverá muita alegria nessa igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que os anjos desejam fazer isso, irmãos. A Bíblia diz que os anjos desejam fazer isso.
evangelizar, pregar, anunciar, ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. O Senhor, Ele é bom. E no meio da dificuldade, Ele vai manifestar graça. E por fim, o que nós aprendemos com essa lição? Com essa narrativa bíblica? Deus escolhe os leprosos. Deus escolhe os improváveis. Meu Deus. Talvez você está aqui, você fala assim, Deus não pode me usar. Eu não sou qualificado. Eu não tenho potencial. Eu não tenho os dons. Eu não tenho estudo suficiente. Eu não tenho isso. Eu não sou aquilo. Parabéns. Você acabou de se candidatar ao favor e à graça de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. E aqueles homens que foram usados, eles eram quem, irmãos? Os piores, os mais desprezados, os improváveis. Só relembrando, eu sei que você sabe, mas os leprosos eram aqueles que eram estigmatizados na sociedade. Havia um estigma de maldição, eles eram considerados amaldiçoados. Aqueles que viviam na sua pele, no seu corpo, para muitos era resultado do pecado, do seu pecado, ou do pecado dos seus pais. Então eles viviam em cavernas, longe de tudo, longe de todos. Comiam muitas vezes daquilo que porventura poderiam sobrar na casa de outros. Eram a escória da sociedade. Eram aqueles que as pessoas olhavam e falavam assim, café com leite, esquece, deixa para lá. Isso aí não dá nada não. Mas Deus é tão maravilhoso, que Deus escolhe eles, para manifestar a sua graça, para encher de fé o coração deles. Porque Deus poderia escolher ali outros. O texto que nós lemos diz que havia ali um escudeiro, havia ali um capitão, pessoas muito mais qualificadas, muito mais capacitadas. Mas Deus decide, na sua infinita graça e sabedoria, escolher quem? Os leprosos, os menos favorecidos. Aqueles que são tidos como a vergonha. Aqueles que ninguém dá nada. E Deus escolhe esses. Irmãos, tempos de crise, tempos de deserto, tempos de aflição. Sabe uma coisa que nós aprendemos? Uma coisa que eu tenho aprendido nesses momentos? É que Deus usa quem menos a gente espera. Quem menos a gente espera é aqueles que Deus usa como instrumento para nos abençoar. Porque Deus usa os improváveis. Eu sou o improvável. Eu era um leproso, amaldiçoado, condenado pelo pecado, assim como todos nós. Então Deus usa aqueles que não são, Deus usa aqueles que não têm, Deus usa aqueles que não podem. Porque Deus, irmãos, não precisa dos nossos talentos, Deus não precisa das nossas qualidades, Deus não precisa das nossas capacidades físicas ou intelectuais. Quanto menos você se achar, mais qualificado para Deus te usar. Essa é a grande realidade. Eu não tenho condição de pregar, eu não tenho condição de falar. Meu irmão, você não sabe. Você está nesse exato momento, se candidatando, porque Deus está olhando para você. Rapaz, é você mesmo. Que eu vou usar para manifestar a sua glória. Porque, irmãos, o ministério, o chamado do Senhor não é para os fortes, não é para os qualificados, não é para os belos. Não. É o contrário. O chamado do Senhor, o ministério, é para os leprosos. Que não podem, que não são e que não têm, mas que decidiram crer. E porque creram, vão mesmo assim, às vezes correndo risco de morrer. Às vezes correndo risco de passar vergonha, correndo risco de ser humilhado, mas eles vão porque creem. Que Deus os abençoa. É assim. Então ministério, irmãos, ministério não é lugar para a gente se sentir bem. Ministério não é lugar para a gente se sentir com sucesso e colocar no status como sendo a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola gelada do deserto. Não. Ministério é para os leprosos. Sabe por que ministério é para os leprosos? Porque os leprosos se constrangem com amor. Os leprosos se constrangem com o perdão.
quando eles estão no ministério, eles chegam aqui e falam: Senhor, se o Senhor não for, eu não tenho nada para oferecer. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer nada. Então, Senhor, sou só um vaso de barro. Usa-me para a tua glória. O vaso não é importante. O que é importante é o que está no vaso, que é a glória, que é o Espírito. Então Deus usa esses. Deus usa os leprosos. Talvez está aqui, você se considera um leproso. Ah, meu irmão, você não tem ideia do quanto Deus está te usando naquela célula. Talvez você não está vendo, mas Deus está te usando poderosamente. Justamente porque você entende que você não merecia, que você não deveria estar ali, que você não está qualificado e que toda a sua dependência está no Senhor, e depende do Senhor, e depende do Espírito. Essa é a realidade. Então, ministério é muitas vezes, irmãos, você orar por outros quando você precisa de oração. Você é desqualificado, incapaz, você é leproso. Aliás, você era um ex-leproso e recebeu do Senhor graça. É você abraçar outros e consolar quando você queria ficar sozinho, isolado, precisando de consolo. Isso é ministério. Sabe, irmãos, no decorrer desses anos, e eu tenho certeza que já aconteceu com os pastores, já aconteceu com muitos líderes aqui. Sabe, irmãos, muitas vezes eu já preguei triste. Muitas vezes eu já preguei doente. Muitas vezes eu já preguei. Não muitas vezes, mas já aconteceu. Com a conta de luz atrasada. Eu já preguei humilhado. Já preguei sendo perseguido. Já preguei sem querer pregar. Porque isso é ministério. Eu sinto constrangido. O Senhor me deu muito mais do que eu preciso. O Senhor me deu muito mais do que eu mereço. E eu nem poderia. Quem sou eu para, assim como você, ser considerado o ministro da nova aliança? Sacerdote do Senhor. Que nós ensinamos que somos todos nós. Ministros da nova aliança, sacerdotes do Senhor. Não é só o pastor, não. Somos todos nós. Quem somos nós para merecer tão grande glória, irmãos? Tão excelente ministério. Minha esposa já passou por isso. Quantos anos dirigindo célula e pregando, ensinando, no sol e na chuva, embaixo de um pé de manga, porque não tinha anfitrião para a célula. Mas nós nunca deixamos de pregar. Nós nunca nos calamos, nós nunca deixamos de levar as boas novas do Evangelho, porque nós éramos leprosos. E o Senhor decidiu nos escolher assim como escolheu você. Como escolheu você. Então que você saiba que nesse início de ano, nessa manhã, você é um leproso que foi escolhido pelo Senhor, purificado pelo Senhor, santificado pelo Senhor, salvo pelo Senhor, ungido pelo Senhor com o seu Espírito, para levar as boas novas de salvação. Aleluia, aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. A questão em tudo isso é que muitas vezes nós temos essa consciência do chamado, temos a consciência do ministério, temos consciência dessa indignação interior que tem dentro de nós. O pastor pregou sobre indignação semana passada. Tem algo que te deixa indignado? O que te deixa indignado? Esse aí é o seu chamado, irmão. É aí que Deus quer te usar para fazer diferente.